Terminou recentemente o Google I/O 2023 e vamos trazer aqui as conclusões da equipe Google das melhores novidades de CSS para 2023. Então tá aí a página Chrome Developers com a turminha já conhecida aí de CSS da Google, e aqui estão as 20 mais excitantes e impactantes features de CSS para 2023, ou que estão chegando aí em breve, tá legal? Então vamos ver aqui algumas delas, ou a maioria delas, e ver quais já abordamos, inclusive aqui no DPW. Com certeza, uma das maiores features de 2023 é a chegada de Container Queries, que mudam completamente como se faz web design responsivo. Agora não olhamos mais para o tamanho da viewport, mas aonde o elemento está, o seu container. Isso aqui vamos trazer um vídeo com mais calma aqui no DPW ainda, mas certamente é uma das principais inovações aqui de CSS para 2023. Aqui um exemplo que ele dá, usando o mesmo elemento em diferentes containers, ele se parece diferente. Não é um componente diferente, é o mesmo, só que usando Container Queries, tá legal? E temos também Style Queries. Esse sim já temos aqui no DPW, vou colocar o link aí para o nosso blog, temos um artigo no nosso blog, e basicamente ele permite que se faça uma consulta para verificar se determinado estilo está presente ali, e aí sim aplicar ali o CSS conforme se queira. Inclusive, dá para trabalhar com variáveis CSS e verificar se elas estão ali ou não, caso estejam, trabalhar com alguma coisa mais diferenciada. Nesse exemplo aqui é bem legal, ele tem um componente de card e ele vai alterando conforme tenha-se ou não aquela consulta através do estilo, né? Style Query. Então aqui ele faz, ó, se tiver um rain, né? Ele só verifica se é true, ele aplica um estilo diferenciado e assim por diante. Aqui a gente pode ver que ele coloca inline, só para constar aquele estilo, e aí ele consegue fazer essa diferenciação aqui. É bem interessante e pode ser usado para muitas coisas. O res, não tem nem o que falar, uma das principais inovações de CSS em si, na minha opinião, muda muito em como a gente trabalha com CSS. Temos aí um vídeo que estourou aqui no canal, inclusive, o link está aí na descrição, dá uma olhadinha que você vai entender mais a fundo res, caso você ainda não saiba. O suporte aqui está bem interessante já, e através dele a gente consegue fazer muita coisa, tá? Ele é chamado seletor pai ou seletor ancestral, mas ele é muito mais do que isso. Na minha opinião, ele muda completamente como é possível escrever CSS. Essa sintaxe do NTH, o nth, não sei como se fala isso direito, a gente pode usar dessa maneira, já é tradicional, o nth child, que a gente pode especificar um número ou colocar aquele 2n menos 3, 4n menos 2, enfim, tem toda uma maneira diferente que a gente pode usar isso para fazer o target de determinados elementos através da forma como eles aparecem ali, né? E agora tem essa nova sintaxe aqui que a gente coloca um of e dá pra gente especificar mais como a gente quer. Por exemplo, aqui ele quer o segundo filho que é de uma classe específica. Então, se a gente olha o CSS aqui, o que é o segundo filho, ele tá colocando dashed e light green. É esse cara aqui, ó. Ele é o segundo filho, simplesmente coloca isso. Só que aqui ele coloca o seguinte: o que é o segundo filho da classe Highlight. E aí ele coloca um Hot Pink. A gente vai ver que está mais aqui para baixo, que é esse carinha aqui, ó. Vamos mostrar de uma maneira com 3 colunas aqui, ó. O segundo dessa classe é esse carinha aqui. Quando a gente olha aqui no HTML, a gente pode ver que tem Highlight e um pouquinho mais para baixo vai ter outro Highlight, que é esse cara. Então essa nova sintaxe aqui permite ser mais específico ao se usar o nth child. Text Wrap Balance é muito interessante também. É uma propriedade que vai permitir um balanceamento melhor do texto. Perceba que quando ele aplica o Text Wrap Balance, ó, aplicou agora. Perceba que não fica uma palavra quebrando linha muito diferente das outras. O algoritmo do CSS tenta o máximo possível igualar o que acontece em todas as linhas ali para ficar balanceado. O próprio nome já diz, né? É uma adição muito interessante. Já tive muita dor de cabeça para tentar fazer ajuste fino nisso daí. E isso vai ajudar com certeza a partir de agora.
Aqui ele mostra que dá para fazer de outras maneiras aí, né? Outras direções de texto. Inclusive, dá uma olhadinha no card que tá aparecendo agora. CSS Logical Properties. É um vídeo bem interessante para você aprender como se trabalha melhor com sites multidiomas, ou melhor, com múltiplas direções de texto. Initial Ladder é muito interessante também, nem precisa dar maiores explicações. Esse exemplo aqui interativo dá pra gente ver, olha só. A gente tem o First Ladder e a gente vai aplicar o Initial Ladder com dois valores. O primeiro deles é a equivalência da altura de quantas linhas essa primeira letra vai ocupar. Então aqui vamos colocar, por exemplo, 3. Vamos colocar o valor inteiro para ficar mais legal. Então está exatamente a altura de 3 linhas. E o offset é um deslocamento desse cara aqui. Vamos colocar 3 também? Veja só que ele está ocupando exatamente 3 linhas. Ele tem a altura de 3 linhas e colocamos um offset de 3 linhas. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, 2 e 2 linhas, aí ficou o primeiro valor 2, espaço, o segundo valor 2 também. Aí dá para brincar como você achar melhor, como o seu layout quiser. Só não faça coisas muito estranhas como isso, que a coisa já começa a perder o sentido, né? Mas foi uma adição bem legal. O suporte aqui tá bem interessante, né? Com exceção do Firefox. Por enquanto ele não tá oferecendo isso daí, mas já dá para fazer coisas muito interessantes com Initial Ladder. Unidades de viewport dinâmicas também já abordamos no nosso blog. Tá aí o link na descrição do vídeo para você ler esse artigo, e é bem interessante porque temos novas unidades aí para trabalhar com viewports. Geralmente a gente tinha alguns probleminhas aí, por exemplo, aqui ele está usando VH, mas quando considera elementos de UI do próprio device que está usando, né? Então, por exemplo, aqui a barra de ferramentas ou alguma barra adicional que entra em tela, isso costuma dar problema. E aí temos novas unidades como SVH, LVH e DVH, que respondem muito mais e abrem muito mais o leque de possibilidades para se trabalhar com unidades de viewport. Eles consideraram aqui uma das boas adições de CSS 2023, e dá uma olhada aí na descrição do vídeo para ler e ter mais informações no nosso blog. Uma coisa fantástica que está acontecendo em CSS mais recentemente é a ampliação da possibilidade de se trabalhar com cores. Está entrando muitos color spaces novos, muitas possibilidades. Aqui ele vai dando aqui um exemplo, um pequeno exemplo, né, das novas possibilidades de trabalhar com mais gamas de cores, né, trabalhar com mais ou menos gamas de cores, e vai dando essa modificação aí, uma grande modificação que a gente consegue fazer. Eu não digo nem que daria um vídeo, daria uma série completa só sobre cores em CSS. Não é um assunto muito simples, tá? É complicadinho de se entender, mas temos aqui algumas referências que ele deixa, pode consultar à vontade, mas só para você ter uma noção, sRGB, esse triângulo vermelho que tá aqui, e as ampliações de possibilidades, ampliação de gamas, né? Ampliação de mais cores que se podem apresentar e de diferentes maneiras. Esse roxo, azul, verde e amarelo. Olha a diferença em relação ao sRGB, né? Aqui ele tem alguns detalhes a mais. E ainda nisso tem Color Mix, que dá pra gente fazer um mix de cores efetivamente, né? Aqui dentro dos modos de cores que ele permite, então tem o sRGB, o LCH, OKLCH, vários. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso também, se você achar interessante, coloca aí nos comentários. E através disso ele faz um mix de cores, por exemplo, azul com branco, dentro daquele espaço de cores sRGB. E aí, olha a diferença que vai dando, sempre usando os mesmos valores, né? Azul com branco, mas vai dando essa diferença aqui, tá? É bem interessante e dá até para ir montando com muito mais facilidade uma paletinha de cores, usando dessa forma com transparent, 80%, 70% e assim por diante, especificando uma porcentagem para fazer isso, né? Dá para fazer coisas bem interessantes a partir de agora, e até as DevTools já tem suporte a mostrar isso de uma maneira muito mais conveniente. Bem legal, vale a pena se aprofundar nesse assunto. E aí temos algumas coisas do core do CSS efetivamente, como o aninhamento, né? É um nesting de CSS, pegando aí de SES, que há muito tempo já usa dessa maneira. A sintaxe ficou bem parecida, mas não exatamente idêntica, e tem algumas implicaçõezinhas aí. Talvez futuramente eu coloque aí um vídeo a esse respeito, mas o mais provável é que fique só no nosso curso de SES, que temos lá como bônus do nosso curso de melhores práticas de CSS. Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada no link que está aí da descrição e cadastre o seu e-mail para saber quando
abriremos uma nova turma. De qualquer maneira, tá aí a possibilidade agora de se fazer alinhamentos com CSS. O suporte já está bem interessante, daqui a pouquinho tá cross-browser total e dá para fazer inclusive com media queries, né? Ou container queries, usando inclusive a nova sintaxe aí. Enfim, vale muito a pena. Cascade Layers também é um conteúdo que já tá no forno aqui pra gente publicar no DPW. A gente gostaria de publicar com muito mais frequência aqui no DPW, mas as obrigações do dia a dia aí acaba que não permitem, né? Se você quiser ajudar para que a gente publique com mais frequência, dá aquela força, compartilhe os nossos conteúdos. Quando a gente lança os nossos cursos, nossos conteúdos premium, você pode adquirir, tem um botãozinho que você pode ajudar por vídeo para dar aquele incentivo aí. Então você também pode ajudar a gente a alcançar essa meta de publicar mais conteúdos. Inclusive, se você não é inscrito, tá aí o botãozinho que você pode clicar em se inscrever para acompanhar os nossos conteúdos inéditos a partir de agora. Então temos Cascade Layers, que é uma grande inovação de CSS, realmente. Ele permite se trabalhar com a cascata de uma maneira muito diferente do que até então era possível, tá legal? A gente consegue fazer coisas e planejar muito mais as arquiteturas de CSS de uma maneira mais fácil, de forma que uma camada de CSS não influencia na outra. Então a gente faz como que tanques de estilos, vamos chamar assim, que ficam separados e um não influencia no outro. É muito mais fácil trabalhar com especificidade, cascata e assim por diante. Acredito que isso vai entrar com força no CSS em qualquer projeto. Temos a questão de CSS escopado aqui também. Por enquanto, o suporte não tá legal, mas é uma proposta que eu particularmente ainda tô vendo se eu gostei ou se eu não gostei, mas a ideia é a seguinte: você pode fazer um estilo somente para quando está um escopo dentro de um elemento, ou no caso, dentro de uma classe. Então, por exemplo, esse título aqui funcionaria dentro desse card, né? Essa estilização do título é quando o escopo foi esse card aqui. Então, a ideia é containerizar, vamos dizer assim, para que as coisas fiquem contidas em determinados escopos, né? É praticamente como fazer um namespacing no CSS. Se você é mais da área de programação, já sabe mais ou menos o que eu estou falando, mas basicamente você faz um escopo, você faz aquele estilo ficar contido em determinada contexto, em determinado elemento, tá? Funções trigonométricas é bem legal também. Eu particularmente sou péssimo em matemática, mas quem saca aí vai se dar muito bem com as funções trigonométricas, tá legal? Dá para usar seno, cosseno, tangente, tudo isso. Aqui é só um exemplo que eles colocaram, que dá para fazer um estilo bem legal, mas futuramente a gente pode até abordar com mais detalhes aqui e trazer muito mais exemplos do que é possível. Já tem muito exemplo pipocando na internet aí do uso das funções de trigonometria com o CSS. E aqui uma coisa que aí segue a gente no Instagram, já tá por dentro disso daqui, há muito tempo a gente publicou lá nos stories, inclusive se você não segue a gente lá, tá aí o link na descrição. Mas agora, no que a gente usava o transform e apresentava o translate, rotate, scale, é possível usar eles separadamente. Então isso traz uma série de vantagens de escrita, de sobrescrita, de como a gente consegue sobrescrever isso em determinados contextos. Então, Translate, Rotate e Scale agora dá para ser usado separadamente, o que é muito legal. E aí, gostou das melhores novidades de CSS em 2023 aprovadas e sancionadas pela Google? É isso aí, muitas novidades. Nos últimos anos, CSS está explodindo de novas features e vale a pena a gente ficar acompanhando. Um lugar que você pode acompanhar é aqui no DPW, então se inscreve aí no canal. E se você quiser ajudar, daquela força, aquele incentivo para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos, compartilhe isso daqui com o pessoal que você conhece aí nos grupos, aí com o pessoal da faculdade, aí com o pessoal que você conhece, os colegas de trabalho. E vamos ajudar para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos e com mais frequência, tá legal? Então essas foram as novidades 2023 de CSS. Muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!